Noé foi um homem nascido na sexta geração após Adão, um homem fiel a Deus e misericordioso, escolhido por Deus para construir a arca, para salvar a sua família e os animais durante o dilúvio, com o objetivo de preservar a humanidade da extinção. Ele é mencionado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e a sua história prevalece até os dias de hoje. Entretanto, muitos estudiosos ocultam a verdadeira história de Noé. Que ele foi reto, sabemos, mas como era a vida de Noé antes de Deus o escolher? E mais, como ele se manteve puro em um mundo tão sujo? Poucos detalhes são divulgados a respeito desse homem. Por exemplo, você sabia que Noé vivia em um mundo cheio de gigantes e criaturas colossais? E que ele, desde o seu nascimento, já tinha sido escolhido por Deus? Nesse vídeo, vamos explorar a origem de Noé. E eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a vida dele. Então já curte, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos. Para entendermos a história desse incrível homem, devemos voltar um pouco mais no tempo e entender a sua origem e um contexto onde ele nasceu. Após a queda de Adão do Éden pela sua desobediência e seus descendentes se multiplicarem sobre a face da terra, nasceram diversas filhas entre eles. Com isso, os anjos, os filhos de Deus, desejaram coabitar com elas, e dessa mistura nasceu seres terríveis, gigantes fortes e poderosos, de tamanho e força inimaginável, que acabaram se espalhando por toda a terra e praticando as mais terríveis imoralidades. E esses anjos não pararam por aí. Não satisfeitos, eles ensinaram todo tipo de imoralidade à humanidade, a guerrear entre si, construir armas, escudos para fazerem guerras, fazerem feitiços, magias, adorar astros e fazerem sacrifícios humanos. O mundo foi inteiramente dominado por estes seres, e a corrupção se espalhou por todo o mundo, ao ponto do coração do homem estar totalmente virado ao mal, desde a sua meninice. E Deus olhou para o mundo e se entristeceu, e declarou que os seus dias de vida serão 120 anos, até a sua destruição no dilúvio. Com isso, no meio desse mundo, Deus selecionou um único homem que se preservou reto, e esse homem é Noé, pertencente à sexta linhagem após Adão, através da descendência de Sete. Era o único homem justo na face da terra. Ele buscava se desviar do mal, não se aproximava das imoralidades cometidas naquele período, e da mesma forma ensinava os seus filhos a andar. Por isso Deus apareceu a Noé e o ordenou para construir a arca, para salvar a sua família e os seus filhos. Nisso Deus descreveu detalhadamente como era para Noé construir a arca, e assim ele o fez. E logo as profundezas aquosas se abriram e a terra se partiu, subindo água de baixo para cima, ao mesmo tempo que caía chuva do céu, e o mundo começou a se encher, até que fosse completamente inundado, e tudo fosse dizimado. E após o dilúvio, Noé e seus filhos foram os responsáveis por repovoar todo o mundo. E nisso entramos em um dos assuntos mais misteriosos sobre Noé, a sua genética. Afinal, estava dentro dele todas as etnias atuais, ou seja, a genética de Noé seria uma grande mistura que se manifestou em seu corpo físico. E com certeza, a pele de Noé não seria somente branca e nem somente preta, mas um tom similar, uma mistura que seria como se fosse uma terra avermelhada, o que abriria a margem para a existência de outras variações genéticas. E Noé teve 3 filhos, Shem, Ham e Jafet, que seriam 3 filhos de mesmo pai, mas com traços étnicos diferentes. Deus fez isso porque ele escolheu preservar as etnias do mundo, assim como selecionou casais de cada espécie
para preservar os animais. Shem, mais tarde, se tornou o pai dos povos semitas, que são, em sua grande parte, povos árabes e demais povos mencionados na Bíblia. Eles possuíam uma pele clara e não negra, mas também não era ao ponto de ser branca, mas sim era amarelada, bronzeada do sol, que é uma tonalidade muito comum entre os povos árabes, além de que a tradução de seu nome faz referência a isso. Eles possuem barba abundante, olhos escuros e nariz adunco. Por vez, o seu irmão Ham é o pai dos povos pretos, isto é, pai dos africanos, cananeus, etíopes. Todos os povos negros descendem dele, tanto que a tradução de seu nome faz alusão a algo queimado, a algo escuro, o que aponta o seu tom de pele. E Yafet, pai dos povos europeus e asiáticos, ou seja, pai dos povos brancos e ruivos dos olhos claros, tanto que o seu nome pode fazer referência a ruivos. Esses 3 filhos, descendentes de Noé, carregaram diferentes porcentagens de sua carga genética. E de acordo com a sua divisão, as genéticas acabaram se multiplicando, além deles terem originado os povos diferentes. Acabou que esses povos também se misturaram, dando origem a outros povos, como indígenas da Amazônia ou os povos da Índia, ou até mesmo o Egito, que de origem era uma nação negra, por parte de Mizraim, filho de Ram. Mas, conforme os anos se passaram, os séculos se passaram, os árabes, filhos de Shem, foram influenciando esse povo, tomando suas filhas, inclusive chegaram a ser faraós e governaram o antigo Egito. Tanto que a Bíblia vai mencionar isso numa história bem interessante, a história de José, um semita que se tornou governador do Egito. E com essas misturas, chegaram ao ponto de clareá-los e fazerem perder o tom de sua pele negra. Posteriormente, também teve a mistura com brancos, gregos. Em resumo, a história de Noé é bastante curiosa e interessante, pois ela resume a origem da humanidade atual, após o dilúvio. Somos os filhos de Noé, seus descendentes, em um mundo totalmente diferente do mundo anterior ao dilúvio. Entretanto, a história de Noé atravessa gerações e permanece até os dias de hoje, sendo lembrado como responsável pelo repovoamento do mundo. E o que você achou desse vídeo? Gostou de saber a incrível origem de Noé? Se sim, já curte? Se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar fatos bíblicos desconhecidos.